Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, agradeço aí a Deus pela SAF aqui conosco, isso é uma honra, né, do nosso Deus, ou nossa sociedade aqui, o PH, que toda vez que as meninas participam, né, é uma alegria ao nosso coração, tá? Deus continue abençoando cada um de vocês e toda a família. Nosso irmão aqui do PH, Moisés é junto, né, Moisés? Vamos aí mais uma vez, tá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Pai. Eu sou grato ao Senhor, Pai, por mais essa oportunidade de estar aqui na Sua presença para louvar e agradecer o Teu santo nome, Pai. Abençoa, Deus, a nossa reunião, esses 63 anos da nossa PH, aqui, Pai, pregando o Evangelho a toda criatura, Pai. Que seja uma tarde agradável ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Pois é um dia especial, mas é um dia também que nós queremos se alimentar da palavra, Pai. Assim seja, Pai, para a honra e a glória do Seu santo nome, Pai. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 118, quero deixar um versículo da palavra de Deus. Salmo 118, versículo 1. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Esse é um Deus muito bom, né? Ele dá as misericórdias, Ele não tira. Fica conosco o tempo todo, né? Isso é bom demais. Seja uma tarde agradável. Primeiro ao Senhor e depois para os nossos corações. É uma pessoa da qual nós amamos, né? E quando eu estou no departamento da SAF, ela faz essa questão de me chamá-lo. Por que não chamar? Por que não chamar? Não é mesmo? Muito obrigada. Adequente, mãe presidente da UPH. Nós queremos fazer um abraço da SAF, né? Abraçar cada membro da UPH em seu aniversário. Estão jovens, né? Aos 63 anos. E nossa oração é que Deus continue animando, fortalecendo, né, motivando para o trabalho. Eu queria trazer o texto de Josué, e normalmente a gente gosta de ler o versículo 9, né, para a gente ser forte, corajoso e tal, mas antes disso tem as implicações desse texto. Então a gente vai ler uns versículos antes do verso 7 que diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olhou, prestou atenção, fez tudo aquilo que a palavra diz. Aí vem o verso 9 que diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então o PH do Rio de Janeiro, no alto dos seus 63 anos, sejam corajosos, fortes, firmados no Senhor, firmados na palavra, porque o Senhor é contigo por onde quer que fores. Que o Senhor continue abençoando os queridos irmãos, recebam o carinho e o abraço da Safiquinha. Amém. Muito obrigado. Eu quero chamar aqui o nosso irmão Edson para louvar o Senhor, né? Com o cântico 177, firme nas promessas do Senhor.
nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, ganha liberdade, já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Quero chamar o nosso vice-presidente, que ora pelo nosso pregador nesta tarde, e que nós possamos estar com o ouvido atento em tudo aqui que o profeta falar nesta tarde, que fala aos nossos corações, que ele segue alimentado a palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa, Pai, por essa tarde festiva, Senhor, louvor ao Teu nome, por mais de um ano que o Senhor concede a nossa graça. Muito obrigado, Pai. Louvamos-te sempre, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E nesse instante eu venho te pedir pela vida do reverendo Isaías, Pai, esse homem, esse filho Teu, Pai, que tanto tem apoiado as nossas atividades, tanto tem colaborado e servido, Senhor, conosco. Te rendemos glória, Senhor, pela vida dele, Senhor. Nesse instante, fala os nossos corações através da vida dele, Senhor. Usa-o como instrumento para moldar as nossas vidas. E também te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando toda a sua família, em nome do Santo Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A minha palavra inicial é de gratidão a Deus pela nossa UPH e parabenizar os irmãos pelos 63 anos de atividades ininterruptas da nossa querida UPH. Tentando colocar o cronômetro aqui, mas não estou conseguindo. Então, tenho a liberdade de falar 50 minutos, pelo menos. Mas a minha assessora já me socorreu aqui. Queridos, a palavra de Deus, trazida ao coração dos irmãos, é Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17. O texto diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O ar-condicionado aqui deu uma mexida na página aqui. Estou só me atualizando aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus
com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O texto sugere o título Maturidade Cristã e alguns princípios que são trazidos pela palavra de Deus para que, especialmente, o homem cristão chegue a essa maturidade, ou seja, idoneidade espiritual, uma vida firme na fé, uma vida cheia de esperança em Deus e uma vida que vive o amor de Deus direcionando ao próximo. Então, quando o homem cristão, quando o cristão chega a este ponto, ele cresceu e ele chegou à maturidade. Mas o apóstolo Paulo traz alguns princípios aqui para que o homem cristão alcance a maturidade, a idoneidade espiritual. O primeiro princípio é ter a vida centrada na palavra de Deus. Paulo declara: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A palavra sabedoria aqui aponta para a sabedoria espiritual que vem da própria palavra de Deus. Então, o homem cristão deve ler a palavra sempre, não somente lê-la, mas meditar. Meditar é quando nós nos aprofundamos naquilo que a palavra está dizendo e tiramos lições para a nossa vida. É quando perguntamos ao texto: o que é que isso aqui tem a ver com a minha vida? O que é que este versículo me ensina? Então, ler, meditar, mas acima de tudo, praticar a palavra. Para que cheguemos à maturidade cristã, é necessário que a palavra seja vivida, seja praticada no nosso dia a dia. Quando nós estamos guiados pela palavra, conhecemos a vontade de Deus, porque a palavra revela esta vontade de Deus de forma geral e de forma específica para a nossa vida. Quando não conhecemos a palavra, então temos dificuldade em conhecer a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, a palavra traz ao nosso coração aquilo que Deus quer que sejamos, aquilo que Deus quer que façamos e nos ajuda nas decisões e escolhas da vida. Por isso, a palavra de Deus é a nossa única regra infalível de fé e de prática. Porque quando lemos a palavra, nós cremos em tudo aquilo que Deus expõe nela. Mas ela também é regra de prática. Então a nossa vida
é moldada pela palavra, é orientada pela palavra e ela é parâmetro para as nossas atitudes, para a nossa linguagem, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Então, a maturidade espiritual só vai acontecer na vida do homem cristão ou na vida do cristão em geral, quando a palavra for centralizada. Então, ela precisa ser parâmetro para a nossa vida. Por isso, Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, devemos interiorizar a palavra. O salmista diz de forma poética: guardo no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Esse versículo geralmente a gente aprende na escola dominical, não é? Então a palavra deve ser interiorizada. A ideia de habitar é que ela seja interiorizada em nós, não fique apenas na nossa mente, mas ela desça ao nosso coração. Na mente, ela vai ser parâmetro para os pensamentos. No coração, ela vai ser parâmetro para os sentimentos, emoções e desejos. Nos lábios, a palavra de Deus vai ser parâmetro para a nossa linguagem, não é? Para as palavras que nós vamos proferir. E na nossa vida por inteiro, a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser parâmetro para ações e atitudes. Então, a maturidade cristã é alcançada quando a palavra alcança centralidade na vida do cristão. Há um outro princípio para a maturidade: é a adoração permanente ao Deus Trino. Não adoramos a Deus apenas quando estamos na igreja ou numa reunião. A adoração na nossa vida deve ser constante, permanente, diuturna. Ou seja, Paulo faz uma declaração sobre essa questão de adoração, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A expressão verbal aqui é um gerúndio, ou seja, é algo que está acontecendo. Louvando, ou seja, é algo que deve ser permanente, contínuo e continuado na nossa vida. Então, a adoração na vida do homem cristão, na vida da mulher cristã, na vida do cristão em geral, não deve se limitar apenas ao templo ou a lugares em que estejamos em reuniões. A adoração deve ser sempre, em qualquer lugar e por toda a nossa vida. Paulo sugere aqui uma adoração em sentimentos. Então, é importante que quando nós
estivermos adorando, nós citamos aquilo que estamos fazendo, né? As palavras, as expressões de louvor e adoração a Deus, né? Eu queria só acentuar, né, algo. A adoração é pelo que Deus é. Quando nós adoramos a Deus, nós ressaltamos os atributos de Deus, ou seja, as qualidades do nosso Deus. Ele é santo, né? Ele é amor, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é fiel. Então a adoração ressalta os atributos, as qualidades do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O louvor ressalta a obra de Deus, aquilo que Ele fez. Então, nós louvamos a Deus pelo perdão dos pecados, pela salvação, pela vida eterna concedida. É claro que louvor e adoração, né, estão praticamente unificados, mas didaticamente falando, nós adoramos a Deus pelo que Ele é e louvamos a Deus pelo que Ele faz. Então, a adoração deve ser em sentimentos. Quando estamos cantando, devemos sentir, né, a melodia, a letra, não fazer como dizem, cantar da boca para fora, porque às vezes a pessoa está só cantando, ela não está adorando. A adoração, quando cantamos, é quando sentimos, né, a melodia e a letra da canção que nós estamos entoando para o Senhor. A adoração deve ser também em palavras e expressões, né? Nós presbiterianos somos muito tímidos, somos muito silenciosos, né, em expressões de adoração. Louvado seja o teu nome, aleluia, glória a Deus, né? Então, muitos irmãos têm até um certo preconceito contra estas expressões. Elas fazem parte da adoração e do louvor ao nosso Deus. Não é dar glória a Deus fora de hora, como alguns fazem, ou por algo que não merece você dizer amém, aleluia, glória a Deus. Merece dizer misericórdia. Não é? Então, é uma adoração consciente, é uma adoração consistente, porque você está sendo verdadeiro, não é? Ao levantar as mãos, ao fechar os olhos, ao se ajoelhar, não é? Então, tudo isso deve ser feito com sentimento de adoração e louvor. Então, nós devemos usar palavras e expressões de adoração e louvor a Deus, né? Às vezes até o pessoal se espanta quando chega o irmão mais entusiasmado, né? E ele não glorifica a Deus, ele dá um grito perto de você, né? Até os anjos se assustam. Então, tem que ser uma adoração consciente, mas a expressão aleluia, glorificado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, são expressões legítimas de adoração a Deus, e presbiteriano pode dizê-las também, não é? Agora, dizê-las com sinceridade, não é? Vindo do coração adorador. Deixa eu olhar aqui o meu
Cronômetro é fiscal do tempo, eu sempre falo isso, né? Mas a adoração deve ser também em atitudes. O nosso testemunho cristão, mostrando que Cristo está em nós, mostrando a nossa fidelidade a Deus, a nossa vida santificada e de consagração a Deus perante a sociedade, é adoração pública. Então saiba que as nossas atitudes glorificam a Deus, então elas são de adoração e louvor ao Senhor. Paulo fala que devemos adorar ao Deus Trino, né? Com salmos, no contexto em que ele escreveu, no primeiro século, né? A igreja primitiva, né, usava muito os salmos. Hoje nós usamos menos, porque não havia partitura naquele contexto ali para que as melodias, né, atravessassem os séculos. Mas nós cantamos ainda muitos salmos, inclusive adaptados, né, em nosso inário, né, pela Sarah Calley e alguns outros, né, instrumentos de Deus, né? Então, salmos que foram adaptados. Então, o hino, ele tem aquela forma tradicional, né, de pelo menos 2 estrofes e geralmente um coro. Então, esse é um hino. Os salmos, nós temos o saltério nosso, né, que é o mesmo saltério de Israel, os 150 salmos, que alguns são cantados, né? E nós usamos muito nas chamadas à adoração, né? E temos os cânticos espirituais, que os mais antigos, não é o nosso caso, chamavam de corinho, né? Eu lembro muito da nossa querida Undina, vamos cantar o corinho. Isso é coisa de 1901, 1902, né? São cânticos espirituais. Eles não têm uma métrica definida, né? Número de estrofes definidas. Então, os cânticos espirituais, eles são mais flexíveis. E a nossa igreja canta hinos, canta alguns salmos que foram adaptados e canta também muitos cânticos espirituais, que são belíssimos, né, na adoração ao Senhor. Então, estamos cumprindo a determinação bíblica, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. A adoração, portanto, deve ser um modo de vida. Então, adore ao Senhor sempre. Adore ao Senhor individualmente, no recôndito do seu quarto, mas adore ao Senhor também coletivamente, junto a outros adoradores na igreja. Um outro princípio para a maturidade cristã é gratidão permanente na vida. É um aspecto que muitas vezes nós nos esquecemos de praticar. O crente pede muito e agradece pouquíssimo. A gratidão diante de Deus é algo que alegra o coração dele.
Paulo declara no finalzinho do verso 16 e no verso 17, ele diz assim: com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. E ele ressalta, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a gratidão precisa marcar a vida daquele que está em crescimento, buscando a maturidade cristã. O nosso coração deve estar sensível para perceber as bênçãos de Deus. Deve estar sensível para agradecer ao Senhor. Ele cuida de nós, Ele provê aquilo de que necessitamos para a nossa vida material e espiritual. Então, precisamos estar atentos para manifestar sempre, continuamente, a nossa gratidão. Pelas bênçãos passadas, alguém disse que gratidão é a memória do coração. Então, a gente deve lembrar as promessas de Deus que foram cumpridas em nossa vida, ou seja, gratidão pelas bênçãos passadas, gratidão pelas bênçãos presentes, porque Deus continua cuidando de nós, provendo o que necessitamos, nos protegendo. Então Ele está nos abençoando agora. Então o nosso coração deve ser grato pelas bênçãos do passado, pelas bênçãos do presente, e pela fé devemos ser gratos pelas bênçãos do futuro, porque nós cremos num Deus abençoador, não é? Então, já devemos antecipar o agradecimento pelas bênçãos que virão. Por isso que nós cantamos, né, aquele lindo cântico: por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Te agradeço, meu Senhor. Então, a nossa vida deve ser pautada, movida pela gratidão ao Senhor. Então, que ela seja centralizada na palavra, que a palavra seja um parâmetro para a nossa vida por inteiro, que a adoração faça parte da nossa vida sempre, e que a gratidão seja constante em nosso coração. Assim agindo, cumprindo estes princípios, nós vamos chegar à maturidade espiritual, que agrada ao Senhor e alegra o nosso coração. Que Ele abençoe a sua vida e que você chegue à maturidade espiritual, para a alegria sua e para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Reverendo, fique mais à frente, por favor. Vou colocar uma palavra muito
E lembrei também, né? Como é precioso, meu irmão, né? Como nós convidamos o reverendo Isaías, você sabe que ele também tem uma agenda. Eu fiquei muito preocupado, né? E em acontecer uma semana antes o aniversário da UVH, né? Mas é Deus no controle de tudo. Não é a gente que se programa, a gente pede ao Senhor, né? E que o Senhor falou tremendamente no nosso coração, né? E eu agradeço por essa oportunidade do Senhor aceitar esse convite, né? E falar aqui aos nossos corações. E mais uma vez, eu quero dizer ao Senhor, nosso PH sempre tem um mimo, não, tem um mimo, né? A nosso PH, né? O Senhor possa receber com muito amor, com muito carinho da nosso PH. Muito obrigado. Tá bom? Eu acho que o PH me deu passar essa questão de mínimo, né? Muito obrigado, queridos. É uma alegria, né? É um prazer estar aqui e ainda tem um cachê. Deus abençoe e parabéns à nossa PH. Né? 63 anos. Ela não está idosa, ela está experiente. Né? Experiente. Muito obrigado. Quero convidar o nosso vice-presidente, vir aqui à frente, ele tem um aviso, né? Vamos dar. Meus irmãos, boa noite. Não são muitos os avisos, né? Primeiramente, eu queria pedir a todos que estão aqui na reunião que assinem o livro de presença para a gente ter um registro de todo mundo que participou desse momento de confraternização com a gente, né? Celebrando esses 63 anos de UPH. Quero convocar vocês a estarem com a gente na Igreja Presbiteriana de Ilha do Governador, que vai ser no dia 24, vai ser no último sábado do mês, onde a gente vai ter o nosso congresso, às 2 horas da tarde, né? Onde a gente vai eleger a próxima diretoria da Confederação Sinodal. Então, você que é sócio da UPH está mais do que convidado para estar lá com a gente, e também aqueles que não fazem ainda parte da UPH, que se quiserem estar lá também, vocês fiquem bem à vontade. Então, ele vai ser no dia 24, às 2 horas da tarde, mas também no mesmo local, às 16 horas, vai haver a comemoração dos 60 anos da Sinodal Rio de Janeiro, então da Sinodal de PHs. Então a gente vai ter esse dia também comemorativo. Então nós estamos completando 63 anos, né? Só lembrando, não é no dia de hoje, dos 63 anos, é no dia 14, né? É nessa quarta-feira agora. E 60 anos da Sinodal Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai estar lá. Quem vai, inclusive, pregar para a gente vai ser o reverendo Holder, que vai estar lá. E, meus irmãos, só para terminar, gostaria de continuar incentivando. Eu sei que alguns já devem ter visto no boletim algumas notas falando sobre a Bienal da UPH, que vai acontecer no ano que vem. E eu sei que muitos de vocês podem não estar sabendo muito bem o que é, mas é um evento voltado para o UPH, mas ele é muito família, né? Então vão ser aí, vai pegar o feriado de Corpus de Cristo no ano que vem, e a gente já começou, quem vai participar, já começou a parcelar, né? R$800 para cada adulto. A metade do preço para crianças entre 7 e 12 anos e nenhum custo para crianças abaixo dessa idade. Então é voltado para toda a família, vai ser no Sesc de Gruçaí, né, nesse período que eu falei. E eu queria incentivar vocês a participar, a estar com a gente. É um evento diferente do que costuma ser, né, o congresso. Eu gosto de lembrar isso porque às vezes as pessoas devem pensar assim, não, vai a família, mas o homem vai ficar o dia todo fazendo as atividades administrativas. Dessa vez não vai ser assim, a Bienal é diferente, as programações vão ser à noite, né? É como se fosse um acampamento para toda a família. Então,
fica aqui o incentivo para cada um de vocês que puderem estar com a gente, Sesc de Gruçaí, no ano que vem, feriado de Corpus Christi, R$800 a inteira para quem quiser participar. É isso, meus irmãos. Só uma pergunta, o ônibus vai ser a parte. É a parte, exatamente, é a parte. Se alguém estiver interessado em ir no ônibus, que pode dar um nome para mim, que eu forneço o nome para o Nelson, que é lá da igreja de Olaria. Ele vai fretar um ônibus para a turma que vai com ele. Né? Então, só que tem que ser rápido, porque são 46 vagas, né, de ônibus. Então, mas é a parte, né? A questão do valor muita gente não vai de ônibus, né? Vai com carro próprio. Mas é isso, meus irmãos. É só isso. Volta a palavra para o presidente. Obrigado. Bom, vamos louvar o Senhor com mais um cântico, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer. E assim depois nós encerramos com o modo da UPH. Ok? Nós temos um bolinho da UPH, né, muito gostoso, temos animadinho, temos refrigerante,